Erros e acertos na comunhão cristã. Erros e acertos na comunhão cristã. Quero nessa manhã convidar você a caminhar junto comigo na terceira carta ou na terceira epístola de João. Bem pequenininha, um texto bem pequenino, uma carta muito breve que João encaminha e que traz para nós ensinamentos muito preciosos. Uma das questões que mais preocupam o nosso coração quando pensamos na igreja no tocante à sua comunhão, concernente à comunhão que é fundamental, essencial e a base da continuidade da Igreja do Senhor. O Senhor Jesus enfatizou em todo o seu ensino, junto aos seus discípulos, ele procurou mostrar a importância do amor, o caráter essencial do amor como vínculo de unidade com ele e vínculo de unidade uns com os outros. O Senhor então mostrou que esse amor deve resultar em comunhão e essa comunhão implica a convivência dos cristãos. Não existe evangelho sem comunhão, sem convivência. E essa convivência, esta comunhão, ela precisa ser cultivada, trabalhada com ações práticas e que nos levem, portanto, a um caminhar saudável, agradável, amoroso e que expresse a presença do Senhor, o nosso Deus. Por isso, nós vamos à terceira João. Ali nós encontramos o apóstolo ensinando, falando, citando ali dois exemplos que precisam ser conhecidos por nós, avaliados por nós, tratados por nós nesta manhã. Exemplos que mostram aquilo que devemos fazer em favor da união e aquilo que não devemos fazer, a fim de que a comunhão, a unidade e o amor permaneçam presentes no meio cristão. Então, eu quero chamar você para juntos meditarmos em 3 João. Vamos ao texto? A palavra do Senhor nos diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo por causa da verdade. Amado, desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como a tua alma vai bem. Pois alegrei-me muito quando os irmãos vieram e em teu favor testemunharam de como andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, tu procedes com fidelidade em tudo. O que fazes para os irmãos, principalmente para os que te são estranhos, os quais testemunharam do teu amor diante da igreja. Tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus, pois foi por causa do nome que saíram sem aceitar nada dos gentios. Portanto, devemos acolher os que forem como eles, para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o líder entre eles, não nos recebe. Por isso, se eu vos visitar, trarei à memória as coisas que ele faz, proferindo palavras insensatas e maldosas contra nós. Como se isso não fosse o bastante, ele não recebe os irmãos, como também proíbe de fazê-lo os que querem recebê-los e ainda os exclui da igreja. Amado, não imites o mal, mas sim o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não viu a Deus. Mas quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, até a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabes que nosso testemunho é verdadeiro. Eu tinha muitas coisas para te dizer, mas não quero fazer isso com tinta e pena. Espero, porém, ver-te em breve e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te cumprimentam. Cumprimenta os amigos daí. Um a um. Amém. Queridos irmãos, você que está me ouvindo nesta manhã, você que está ao alcance da nossa imagem, da nossa voz nesse momento, nós vemos essa pequena carta que contém elementos muito bonitos, preciosos e que falam a comunhão, falam a liderança, falam, portanto, ao contexto da igreja como um todo. Essa carta é consensualmente aceita como tendo sido escrita por João.
Os comentaristas, historiadores bíblicos são unânimes em atribuir essa carta a João. Ele começa se apresentando como ancião, o presbítero, o ancião. Presbítero e ancião é o mesmo sentido. Corresponde a alguém experiente, não precisa ser necessariamente com idade avançada, mas alguém capaz de aconselhar, que tenha experiência, que tenha vivência, que tenha uma bagagem acumulada e que possa, portanto, aconselhar. Por isso o pastor é também o ancião da igreja, o presbítero da igreja, aquele que deve, por questões naturais, ter mais experiência e mais capacidade para conduzir e dirigir, portanto, o povo de Deus. João se apresenta, portanto, como o presbítero, como ancião, como conselheiro, aquele que está enviando uma palavra de aconselhamento a quem? A Gaio. A Gaio não se tem uma informação tão precisa, mas a tradição diz que Gaio teria sido o primeiro bispo de Pérgamo, da igreja de Pérgamo, inclusive uma das igrejas às quais o Senhor Jesus se dirige nas cartas à Ásia, no Apocalipse. Mas ele se dirige de uma forma muito afetiva, e ele diz assim: o presbítero ao amado Gaio. João se refere a Gaio como alguém amado. Querido, quem quer ser amado precisa ser digno deste amor, amando também. Muitas vezes queremos ser amados, queremos receber amor, mas não estamos tão preocupados em dar amor. Um amor incondicional, um amor a todos. Como vamos ver, que Gaio fazia na continuidade desta carta. Gaio recebe um cumprimento amoroso e caloroso, porque era alguém amoroso e caloroso, não apenas com João, o seu pai na fé, mas com todos aqueles que passavam por ele e especialmente pela igreja também. Ele é, assim, amado por uma razão muito simples. João diz assim: ao amado Gaio, a quem amo por causa da verdade. O Evangelho, quando chega ao nosso coração, ele muda a nossa vida e nos faz capazes de amar. João amava Gaio porque ele andava na verdade, e João também estava na verdade, a verdade do Evangelho. E quando andamos na verdade, nós somos capazes de amar uns aos outros. Este é o grande testemunho que o Senhor Jesus exigiu de sua igreja. Ele, se despedindo de João, o mesmo João, evangelista, registra isso lá no capítulo 13 do seu Evangelho, quando ele diz que Jesus afirmou enviar ou dar aos seus discípulos um novo mandamento, o amor mútuo, e que exatamente pela forma como eles manifestassem esse amor é que eles seriam reconhecidos como discípulos do Senhor. Querido, é fundamental na caminhada cristã, na unidade da igreja. Se não há amor, não há, portanto, condições de uma caminhada em conjunto. E por isso João deixa claro o seu amor para com Gaio, um líder da igreja, um pastor, provavelmente um bispo responsável por outras áreas e por outros pastores também. E ele diz assim, ele não apenas manifesta o seu amor, mas ele manifesta também a sua preocupação com Gaio. E ele diz assim: desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas. Que coisa boa, né? Nós desejarmos ao outro, desejarmos ao nosso irmão todo o bem possível. E ele vai mais além. Tenha saúde, assim como a tua alma vai bem. A preocupação de João é com o todo da vida de Gaio. Nós devemos nos preocupar com o todo da vida dos nossos irmãos, que seus projetos sejam bem-sucedidos, que a sua saúde física caminhe bem, mas que, sobretudo, a alma esteja em paz, esteja em ordem. E este é o desejo manifesto por João para Gaio, que você seja bem-sucedido em todas as coisas, tenha saúde, assim como a tua alma vai bem. E ele sabia que a alma dele ia bem pelo testemunho que ele ouve e que ele dá a partir desse momento. Ele diz assim: alegrei-me muito quando os irmãos vieram e em teu favor testemunharam. Gaio era um cristão que dava alegria
ao coração de João e ao coração de Deus por consequência. João estava em Éfeso e, portanto, ele recebe as notícias vindas de onde Gaio estava, e as informações que ele recebe são informações que trazem profunda alegria. O testemunho que deram a respeito dele é que ele andava na verdade. Ele era um servo de Deus verdadeiro. Ele era uma pessoa que vivia corretamente os preceitos do Senhor. Não era um hipócrita, não era alguém que fingia ser um cristão, não era alguém que era um cristão na igreja, bom cristão na igreja, mas do lado de fora não era. Também não era um mau cristão na igreja e fora da igreja também. Ele era alguém que andava na verdade. E este testemunho chega ao coração de João e alegra o seu coração. E com certeza alegrava também o coração de Deus. Temos alegrado o coração do Senhor? Temos alegrado o coração daqueles que estão ao nosso redor? Você tem alegrado o coração do seu pastor, não por causa do dízimo que dá, não por causa de alguma coisa material que você favorece, mas por andar na verdade, isto é por dar um bom testemunho de um bom servo de Deus, de alguém que realmente cumpre a palavra do Senhor. Não é apenas aquele que vai aos cultos ou que está na igreja, ou que é membro de uma igreja, mas que realmente anda na verdade. E João então complementa no verso 4 dizendo: eu não tenho maior alegria do que esta, que é ouvir que os meus filhos andam na verdade. Gaio certamente era filho da fé de João e com toda certeza, pelo que vimos até agora, ele aprendeu direitinho as lições do Evangelho. Aprendeu muito bem sobre o Evangelho e não apenas aprendeu, mas ele estava praticando, colocando em prática, em funcionamento, o Evangelho que ele aprendeu de João, o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos dar alegria uns aos outros vivendo a verdade. Temos vivido tempos tão difíceis em que muitos cristãos, especialmente aqueles que ocupam espaço na mídia, têm demonstrado um testemunho questionável, uma vida reprovável, uma vida que tem trazido, na realidade, tristeza. Temos olhado com muita preocupação determinados comportamentos e, ao invés de dizer como João, não tenho maior alegria do que esta, ouvir que os meus filhos andam na verdade, muitas vezes a nossa reação é: não tenho maior tristeza do que esta, de ver que aqueles que se declaram cristãos não estão andando na verdade. Queridos, Gaio nos dá esse bonito exemplo de andar na verdade. E quando andamos na verdade, o nosso procedimento logo sobressai, o procedimento esperado do servo de Deus. O verso 5, então, revela aquilo que João deseja destacar na postura de Gaio. Ele diz assim: tu procedes com fidelidade em tudo o que fazes para os irmãos, principalmente os que te são estranhos. João, no bojo deste ensinamento, ele está se referindo a uma situação muito peculiar. Naquele tempo, os pregadores eram itinerantes, iam de uma cidade para outra, consequentemente, não tinham como gerar o seu próprio sustento. Pregavam a palavra, anunciavam a verdade, eram missionários, eram evangelistas itinerantes. Precisavam receber o apoio da igreja, precisavam receber o acolhimento onde chegavam, precisavam ser hospedados, precisavam ser alimentados e, com toda certeza, precisavam também receber ofertas financeiras para que pudessem dar continuidade à sua viagem. Gaio tinha esta consciência, Gaio tinha este entendimento, Gaio tinha essa sensibilidade de receber, de acolher, de alimentar, de dar as condições e de ofertar financeiramente também para que esses pregadores sinceros e leais do Evangelho do Senhor Jesus pudessem dar continuidade à sua obra. Por isso, João diz assim: tu procedes com fidelidade em tudo. Ele era um crente, um cristão, um servo de Deus irrepreensível, fidelidade em todas as coisas. E não apenas com aqueles que ele conhecia. João diz assim:
principalmente os que te são estranhos, ou em outras versões, estrangeiros, né? No sentido de não serem pessoas conhecidas plenamente, mas que pelo bom testemunho eram acolhidas, recebidas. Gaio não precisava conhecer. É meu amigo, então eu apoio. Não é meu amigo, eu não vou abrir a porta, não vou acolher, não vou receber. Ele não olhava para a pessoa e dizia assim, desse aí eu gostei, mas daquele eu não gostei, então se não gostei, fica do lado de fora, eu não vou acolher, não vou ajudar. Não. Gaio manifestava o bom testemunho para com todos e João acentua isso, especialmente ou principalmente os que te são estranhos. Interessante isso, né? É uma lição para nós, que muitas vezes, ao olharmos, já colocamos uma barreira, já erguemos um muro, já estabelecemos uma separação, uma divisão. Gaio tinha o coração aberto. E o cristão precisa ter este coração, o coração aberto, porque este coração aberto edifica comunhão, porque manifesta amor. E diz aqui que o testemunho que deram a respeito de Gaio era do amor que ele tinha diante da igreja. O exemplo de Gaio foi exaltado. O exemplo de Gaio, o testemunho que ele deu, era de alguém que amava a igreja, que estava diante da igreja com amor, que fazia a obra do Senhor com amor. E João, então, diz, olha, você está de parabéns, eu me alegro com você pelo seu testemunho, porque estes que você tem ajudado, eles saíram por causa do nome, o nome aqui é o nome de Jesus. Esses homens que estavam sendo ajudados eram pregadores que estavam de fato pregando o nome do Senhor Jesus. E não eram como outros, tanto que ele diz assim, sem aceitar nada dos gentios. Aqui, muito provavelmente, João está fazendo uma referência a falsos mestres e ensinadores que seguiam o exemplo dos sofistas. Os sofistas eram filósofos que vendiam o seu ensino a preço elevado, eram professores, enfim, dos seus ensinos e tal, e recebiam por esses ensinos. Os falsos mestres não apenas faziam o mesmo, mas também se aproveitavam, extorquiam, tiravam dinheiro da igreja, cobravam altos preços para ensinar, para pregar, exigiam coisas da igreja, mas João diz assim, não, esses que Gaio tem ajudado são servos fiéis. Por isso, eles podem e merecem ser ajudados. E ele, então, incentiva Gaio e a igreja a continuar a agir com esse mesmo cuidado. Portanto, deves acolher os que forem como eles, para que sejamos cooperadores da verdade. Meu amado irmão, minha amada irmã, muitas vezes nós não acolhemos. Não acolhemos não porque aqueles que estão conosco não são cristãos. Acolhemos não porque existe alguma dúvida com relação à fidelidade ou testemunho. Muitas vezes deixamos de acolher porque não gostamos, não é isso? Não gostamos. Sabe, já ouvi pessoas de igreja dizer assim, eu não gosto de fulano. E aí a pessoa pergunta assim, mas por que você não gosta de fulano? Eu já ouvi uma resposta desse tipo, né? A pessoa diz assim, meu santo não bate com o dele. Onde já se viu uma coisa dessa? É questão de não simpatizei, não gostei. Não, aqui o padrão de acolhimento que João está destacando é pessoas que sejam cooperadores da verdade. Se é um crente fiel, deve ser acolhido sim. Precisamos derrubar esses muros, essas barreiras, eliminar essas separações, precisamos acolher. Acolher nesse sentido aqui, acolher aqueles que são do Senhor e que precisam ser acolhidos. Mas acolher no sentido mais amplo, aqueles que precisam do acolhimento, precisam ser abrigados e guardados, abençoados e tratados em nosso meio, sem barreiras e sem limitações. João, então, passa para o assunto seguinte. E o assunto seguinte é um assunto delicado, desagradável, porque João lança a mão de um exemplo negativo. E ele diz assim, escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o líder entre eles, não nos recebe. Aí nós vemos o oposto. De um lado temos Gaio, fiel em tudo, dedicado ao Senhor, amoroso. Do outro lado nós temos quem? Diótrefes. E encontramos, infelizmente, muitos Diótrefes por aí. Qual é a característica fundamental de Diótrefes?
Na minha versão, aqui a Almeida 21, diz assim, gosta de ser líder. Em outras versões diz assim, gosta de ter a primazia. Em outras palavras, ele era aquele sujeito que gostava de ter o comando nas mãos. Era o dono, era o senhor. Ele foi dominando a igreja e se tornando uma espécie de um pequeno César, de um pequeno imperador, de um pequeno dono da igreja, querendo dirigir, comandar a sua moda, a igreja. Possivelmente, você era um líder, mas ele extrapolou a sua liderança, querendo então exercer primazia, ser a última palavra, o dono da verdade em relação à igreja. Tanto que João diz assim, eu já escrevi para lá, mas Diótrefes o que faz? Não nos recebe, isso é, ele não acata a liderança. É um líder que não sabe ser liderado. É um líder que não aceita a liderança. E quem não aceita a liderança, quem não sabe ser liderado, não serve para ser líder. É uma questão fundamental, não apenas dentro da igreja, mas no mundo corporativo e na vida de um modo geral. Quem não sabe obedecer não pode ter função de mando. Quem não sabe ser liderado não pode ser um líder. Não há como compatibilizar uma coisa com a outra. E João adverte, ele diz assim, olha, em função disso eu quero dizer uma coisa, se eu for aí, se eu for lá conversar com Diótrefes, a coisa não vai ficar legal. Ele diz assim, se eu vos visitar, trarei à memória as coisas que ele faz. João então está dizendo, a minha visita, se eu tiver de chegar a esse ponto, de ir até lá, uma coisa é certa, as coisas vão ficar complicadas, porque eu vou confrontar. E ele diz assim, vou trazer à memória as coisas que ele faz, proferindo palavras insensatas e maldosas contra nós. Querido, uma das coisas que mais atrapalha a comunhão cristã, a caminhada da igreja do Senhor é exatamente isso, palavras insensatas e maldosas, palavras que são ditas sem reflexão, sem avaliação, palavras que são ditas sem cuidado, murmurações, malícias, fofocas, palavras que vão causando incêndios e causando danos, situações desconfortáveis que são criadas, palavras que são ditas e quando elas são ditas, elas não podem mais ser recolhidas. E também não sabemos o alcance dessas palavras, aonde elas chegam e, consequentemente, querido, querida, não há condições de resolver. Podemos amenizar, mas dificilmente vamos conseguir zerar os efeitos de palavras insensatas e maldosas. E João vai além, ele diz assim, e como se isso não fosse bastante, sim, as palavras maldosas normalmente são acompanhadas de atos maldosos, insensatos e impróprios também. Ele diz assim, como se isso não fosse o bastante, ele não recebe os irmãos. Ele não recebe. Aqueles que vão lá pregar, ele não recebe. Os irmãos não são acolhidos, não são recebidos da mesma maneira como Gaio fazia. Ele fecha a porta, ele diz aqui não. Ele escolhe quem entra, ele não permite que entre qualquer pessoa ali, mas ele decide, não vai entrar porque eu é que decido quem entra e quem não entra por aqui. Ele proíbe, aqueles que querem receber, ele também proíbe, não é isso? Ele impõe a sua vontade e diz assim, não pode entrar, e quem deixar entrar vai sair também. Por quê? Porque ele exclui da igreja aqueles que ainda insistem em receber, aqueles que ele diz que não deve receber. Querido, essa é uma atitude que vai rachando, causando dificuldades na igreja, é a rebeldia que gera a contenda e que resulta em divisão. Diótrefes é um péssimo exemplo e não deve ser seguido. Tanto que no verso 11, João diz assim, amado, não imites o mal. O mal não é para ser copiado. O mal é para ser visto e banido. O mau exemplo deve ser observado e deixado de longe de nossa vida. Não imites o mal. Mas ele diz assim, mas sim o bem. O exemplo bom deve ser trazido para perto, deve ser guardado no coração, praticado. E João, mais uma vez, é muito direto e muito claro nas suas afirmações quando ele diz, quem faz o bem é de Deus. Mas quem faz o mal não viu a Deus. Para João não há meio termo, ou é ou não é.
Se faz o mal, não viu a Deus. Se faz o bem, então, ok. O testemunho está sendo condizente e coerente. Querido, estes dois exemplos precisam ser considerados. O bom exemplo de Gaio e o péssimo exemplo de Diótrefes. O exemplo negativo de Diótrefes deve ser conhecido e deixado de lado. Não podemos agir como ele, não podemos ser como ele. Precisamos agir como Gaio, aquele que dava alegria ao coração de João. E isso por uma razão muito simples, porque ele procedia com fidelidade em tudo. Mas João aproveita a viagem para resolver mais um problema. Ao que tudo indica, o verso 12 é a solução ou a tentativa de resolver um problema. E ele então introduz um outro personagem, Demétrio. E ele diz assim: mas quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, até a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Provavelmente, segundo os comentaristas e ao que dá a entender o texto, uma vez que Demétrio aparece logo em seguida, a narrativa a respeito de Diótrefes, é que Demétrio teria sido alguém que tenha sido alvo das palavras insensatas e maldosas de Diótrefes. Talvez ele tenha sido desconstruído, arranhado, difamado por Diótrefes e, pelo visto, Gaio não conhecia Demétrio e então João está aqui consertando a imagem de Demétrio, quando ele diz assim: todos dão testemunho dele, isto é, todos falam bem dele, todos conhecem Demétrio, não é como Diótrefes está falando, não. Queridos, muitas pessoas se aperfeiçoam em destruir os outros, espalhando más notícias, falando mal da outra pessoa, inventando, fofocando, tagarelando coisas que não são verdadeiras, disseminando ilações, ideias erradas, pensamentos distorcidos contra pessoas, e a imagem da pessoa vai sendo deteriorada. As pessoas olham e dizem assim: mas esse aí, eu ouvi falar isso, disseram aquilo, falou, e a pessoa é completamente diferente. João está dizendo assim: olha, todo mundo fala bem de Demétrio, ele não é isso que estão falando a respeito dele. Não é assim como Diótrefes falou. Todos dão testemunho dele e a própria verdade. Ele nada melhor do que andar na verdade, porque a verdade dá testemunho a nosso respeito. Quando andamos na verdade, a verdade testemunha a nosso favor. E João ainda coloca a sua própria palavra quando ele diz assim: sabes, nós também, isto é, eu também dou testemunho positivo e você sabe que o meu testemunho é verdadeiro. Querido, muitas vezes nós precisamos ter uma atenção e precisamos sempre ter muita atenção quanto a isso. O que estão falando da outra pessoa é verdade? É realidade? Não acredite quando alguém chega para destroçar alguém. Procure observar, procure avaliar se isso é verdade ou não. É muito fácil acreditar que a pessoa é muito ruim, mas na realidade, querido, é preciso olhar com muito cuidado. Demétrio talvez tivesse sido atacado, mas João está restaurando a imagem dele. A carta então termina, e quero fazer dois últimos destaques aqui. João diz assim: eu tinha muitas coisas para te dizer. Bem, não sabemos o que, provavelmente ensinos e verdades que ele queria trazer ao coração de Gaio, mas ele diz e termina assim: paz seja contigo, paz seja contigo. Todos aqueles que andam na verdade e procedem com fidelidade desfrutam paz. João estava andando na verdade, tinha paz. Gaio andava na verdade, tinha paz. Mas a paz não acompanha aqueles que se comportam como Diótrefes, que trabalham para si mesmo, que querem ter domínio, que não respeitam os irmãos, que não manifestam amor, que ao contrário fecha a porta ou põe para fora aqueles que querem andar na verdade. Querido, querida, quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender a nossa responsabilidade na construção e manutenção da comunhão cristã. Uma represa, ela pode rebentar com apenas um furinho. Não precisa de um grande rombo, um pequeno furo, por onde a água vai vazando, abrindo aquele buraco, abrindo aquele furo até que a represa rebenta. Um pequeno furo na comunhão pode resultar num grande desastre.
Como você tem trabalhado pela comunhão da Igreja de Cristo Jesus? Tem se dedicado como Gaio ou tem trabalhado como Diótrefes? Que você, nesta manhã, possa escolher, decidir, votar em seu coração, agir como Gaio, aquele homem que dava alegria, que procedia com fidelidade em todas as coisas. Eu quero orar por você. Querido Pai, neste momento, que o bom exemplo de Gaio possa ficar marcado em nosso coração como o exemplo que devemos seguir. Que o exemplo de Diótrefes fique também conhecido em nosso coração como aquele que nunca deve ser seguido, como alerta para nunca procedermos como ele. E que em nome do Senhor Jesus possamos sempre trabalhar pela boa unidade, pela boa comunhão da Igreja de Cristo Jesus, o Senhor. Se, ó Deus amado, existe algum Demétrio ouvindo esta mensagem, talvez tenha sido machucado, talvez tenha sua imagem arranhada, talvez tenha sido alvo de palavras negativas, que o Senhor possa dar testemunho dessa vida e restaurar para a honra e glória do teu santo nome. Ó Deus amado, fica conosco, abençoa-nos, em nome de Jesus nós oramos. Amém.